eu vou pregar no primeiro salmo escrito da Bíblia. Abramos as nossas Bíblias ao meio. Você abrindo a sua Bíblia ao meio, você vai encontrar o livro de Salmos. Você pode até me perguntar, já que vai para o livro dos Salmos, e o primeiro salmo escrito, você vai imaginar que seria o salmo de número 1, e não é. Os irmãos sabem que a Bíblia não está arrumada de maneira cronológica, ela está arrumada por assuntos. A começar dos livros, a Bíblia Sagrada contém 66 livros. O primeiro livro escrito da Bíblia não é o livro de Gênesis, é o livro de Jó. Pastor, e por que não veio o primeiro Jó? Porque a Bíblia está arrumada por assuntos. Da mesma forma, o Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito não foi o Evangelho de Mateus, e sim a carta do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas. Então, se fosse a arrumar, seria, no caso específico, Gálatas, depois, não Mateus, mas viria na sequência Tiago, e aí vai. Como se fala nos Salmos também, nós temos 150 Salmos, e os Salmos não foram arrumados por ordem cronológica, foi arrumados possivelmente por assuntos. E o primeiro salmo a ser escrito, que foi o Salmo de Moisés, o Salmo de número 90. Um dos últimos salmos escritos não foi o 150, e sim o 147. Então, quando você pega o primeiro salmo escrito, que é 90, o número de número 90, escrito por Moisés, e um dos últimos salmos escrito foi o 147, que foi Esdras, cobre aí um período de 900 anos. Ou seja, se nós fizermos uma conta, razoavelmente, nós vamos ler um texto hoje que foi escrito há 3.500 anos. Pastor, que conta é essa? Os irmãos sabem que Moisés foi 1.500 anos antes de Cristo, e é tão fácil fazer essa conta. Se Moisés foi 1.500 anos antes de Cristo, quando você faz uma soma de 1.500 mais 2019, vai dar aí mais de 3.500 anos. Então o salmo que nós vamos ler hoje e refletir tem aproximadamente 3.500 anos. E vai um outro detalhe: quando Moisés escreveu esse salmo, há uma possibilidade que estava no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, o seu sogro. E aí nós vamos nos aprofundar, porque é um Moisés que estava naquele período, que é uma das fases da sua vida. Se nós pegássemos a vida de Moisés, que foram vividos 120 anos, e dividissem em 3 fases, a primeira fase, os primeiros 40 anos, Moisés estava sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. Então estava no palácio, possivelmente era um dos herdeiros, estava sendo preparado para ser um faraó. Então ele aprendeu a ciência egípcia, aprendeu toda a cultura egípcia, a língua egípcia e outras coisas mais, mas fugiu. E aí depois daquele episódio de ter matado um soldado egípcio, e aí vai a segunda fase de Moisés, que foi os próximos 40 anos, de 40 a 80 anos, onde ele esteve no deserto. Durante o dia era castigado pelo calor e à noite pelo frio cortante, e cuidando de um rebanho que não era seu, de Jetro, o seu sogro. E foi possivelmente nestes momentos que ele escreveu este salmo, e também escreveu o livro de Jó. Já os outros livros vieram na travessia do deserto, porque o salmo em si, alguns chegam a dizer que foi no momento que ele estava no deserto de Arã, cuidando das ovelhas de Jetro, o seu sogro.
Já Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foi escrito na travessia, naquele terceiro período que é chamado os 40 anos, que forma os 120 anos de Moisés, que é os 40 anos da travessia no deserto. E hoje nós vamos nos prender ao Salmo 90. Já que você abriu o Salmo 90, nós não vamos ler todos os versículos, porque são 17 versículos, e eu sempre gosto de repetir que a homilética nos ensina que nós não devemos ler um texto longo, para não sermos enfadonhos. E aí eu vou ler apenas 4 versículos, versículo 1 e versículo 2 do Salmo 90, e depois pularemos para o versículo 10 e o versículo 12. E aí eu gostaria, nesses 4 versículos, sintetizar o Salmo que nós vamos meditar nesta noite. Diz assim o texto sagrado, Salmo 90, versículo 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Versículo 2: Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo 10: Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Maravilhoso Deus, nesta noite, Senhor, que vamos meditar na Tua Palavra, Senhor. É a Tua Palavra que nos edifica, é a Tua Palavra que nos anima, é a Tua Palavra que nos orienta, é a Tua Palavra que nos conduz à vida eterna. Tu mesmo nos alertou quando esteve aqui, que errais não conhecendo as Sagradas Escrituras, porque as tais falam de Ti. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito tenha primazia nesta noite e fale de maneira muito especial em nossos corações, de maneira tal que possamos sair daqui convictos que ouvimos a Tua voz, que o homem seja, Senhor, de alguma forma anulado, e que qualquer interferência humana seja desfeita agora, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós temos necessidade de ouvir a Tua voz. Nós vamos iniciar uma semana, Senhor. Não sei o que vai acontecer pela frente, mas nós temos plena certeza que seremos abastecidos pela Tua Palavra, de maneira tal que vamos estar alimentados a cada dia, a cada instante, e diante das dificuldades que vier, Senhor, podemos dizer: estou robustecido, estou alimentado, porque o Senhor me alimentou. Fala aos nossos corações de maneira muito especial, no nome de Jesus. Amém. Me utilizando deste salmo, e eu vou meditar nele todo, embora vou pontuar algumas situações. O tema mais propício, depois de ler, depois de reler, depois de analisar, depois de buscar de Deus qual seria a palavra para hoje, não poderia ser um outro tema que daria esta reflexão: a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus. Vou repetir para que você possa fixar: a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus. Quando se fala nos salmos, principalmente este salmo que é o marco, que é o início, porque foi o primeiro, poderíamos em si analisar entre vários aspectos. Por quê? Porque os salmos, na sua correlação, são 150 salmos, autores os mais diversos. Normalmente, daqueles que gostam de salmos, imagina que todos os salmos foram escritos por Davi, e não foi. Davi escreveu uma boa parte. Davi escreveu aí 73 salmos. Moisés escreveu um único salmo, que foi esse. Salomão escreveu 2. Gedutom escreveu 1. Emã escreveu 1. Etã escreveu 1. Os filhos de Coré escreveram 9. Os filhos de Asaf, ou Asaf, escreveram 11. E nós temos aí no universo de 150 salmos, 51 que são salmos
anônimos. Desses salmos nós encontramos orientação para quase tudo ou tudo. Nós temos salmo de louvor, nós temos salmo de gratidão, nós temos salmo de angústia, nós temos salmo de arrependimento, nós temos salmos de penitência, nós temos salmos messiânicos, nós temos salmos de proteção, nós temos salmos didáticos. Este salmo está numa relação de salmos divino. Eu até achei interessante. Por que salmo divino? Porque é uma relação tão estreita entre a brevidade da vida do ser humano e a eternidade de Deus. Em dado momento, Davi diz: olha, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, querendo mostrar que nós somos muito breves. Mas eu gostaria de nesta noite refletir com os irmãos, em especial nesses textos sagrados, porque eu pude ser edificado em cada detalhe. E quando se cantou esta última música, o que eu tenho é bem maior, pois eu sei do amanhã, então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. É marcante, sabe por quê? Porque mostra, e o grupo de louvor cantando, e não sei porquê, comecei a reprisar na minha cabeça ali, tudo aquilo que eu meditei, e que tinha preparado para dizer para vocês. Por quê? Porque quando esse salmo, que mostra um Deus eterno, e que é muito superior ao homem, Deus eterno e indestrutível, mas a vida do homem é frágil, é passageira, e a única esperança do homem é procurar refúgio naquele que é o eterno. Por quê, pastor? Pois é este, somente ele, é capaz de proteger e cuidar dos seus servos, dos seus filhos. É por isso que este salmo mostra e demonstra de maneira bem clara a fidelidade, a eternidade, a onipotência, a onisciência de Deus. Ele, somente ele, irmãos, é digno de ser louvado e de ser engrandecido, e como Moisés diz. Se você olhar, começa no versículo 1 de maneira surpreendente. Por quê, pastor? Porque Moisés, a primeira coisa que diz para Deus, se você olhar, no Salmo 90, versículo 1, diz Senhor. E se você olhar, esse Senhor aí é caixa alta. Eu já disse aqui, que na transliteração há pequenos detalhes que chamam a atenção. Esse Senhor em caixa alta, na Bíblia hebraica, é Adonai, que é um dos nomes conhecidos de Deus, que é o Deus provedor, o Deus cuidador. Aquele Deus que quando Jesus se apresentou e entrando em Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quisera eu como uma galinha cuidasse de quê? De ti, como cuida dos seus pintinhos. Quando Moisés, imagine só, irmãos, a experiência que Moisés estava vivendo ali no deserto, a experiência que Moisés estava passando por ali. Ou seja, nos primeiros 40 anos Moisés achava que era o cara, mas ele era, ele foi escolhido a dedo. Poderia ele bater no peito, porque os primeiros tempos, os primeiros anos, os primeiros dias, ele foi criado por uma mãe, a mãe legítima. E o que foi que aquela mãe incutiu na cabeça dele? Você está indo para um lugar, mas não perca o quê? A sua origem. Lá vai lhe apresentar vários deuses, mas aqueles deuses é o nada diante do Deus de Israel. Nós estamos como escravos, nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo, nós estamos chorando, nós estamos passando por uma aflição, mas este Deus eterno, supremo, glorioso, vai cuidar de você. Amém. Seja, pastor, onde é que tem essa história? Nós deduzimos isso, irmãos, porque naqueles primeiros meses, quando não podia mais esconder uma criança, que colocou um invólucro, uma jangada, sei lá, um cesto betumado, para que não pudesse afogar, onde lançava a sorte. Diz que lançar a sorte. Se vou lançar,
Porque eu não sei o que vai acontecer. Uma mãe abrir mão de quê? De um filho e dizer para Míria, sua irmã: olhe, mas olha o quê? Olha, até ele desaparecer onde, irmãos? No rio. Qual era a esperança da mãe de Moisés? Qual era a esperança de Míria? Você imagina que era ser encontrada pela filha de Faraó? Não. O cerco estava apertando. E qual era o cerco, irmãos? Matem todos os homens, todos os meninos. Nasceu, matem. Ela escondeu até onde pôde. Não podendo mais, colocou dentro de um cesto e betumou. E apenas disse: Míria, fica de olho. O texto sagrado é tão belo, disse que a filha de Faraó saiu a banhar-se. Você sabe como era que isso era feito, irmãos? Limpava a área, metros, e possivelmente, olhe lá, se não chegasse a 1 ou 2 quilômetros. Sabe por quê? Porque eram pessoas visadas. Por que um presidente da república, quando chega aqui na Bahia, na praia, você acha que encosta? Pescador? Além de vasculhar tudo, faz o quê? Área restrita, privada, não tem acesso o quê? Pessoas comum. Não tem como encostar. Imagine a filha de Faraó. Você acha que o quê? Que o momento de privação, de cuidado, para que ninguém tivesse o quê, irmãos? Acesso a ela. Mas, divinamente, Moisés é lançado à água. E ali, o choro desperta. E aí, chega ao quê? Aos ouvidos da filha de Faraó, num diálogo tão simples, quando ela pega, se engraçou com Moisés. E aí Míria encosta e propõe, digo o quê? Hebreu. Vamos chamar uma mulher o quê? Hebreia. E aí chamou a mãe para ganhar o primeiro salário. É a primeira vez que eu vejo uma mãe ganhar para cuidar de um filho. No mínimo teve hora extra, né, irmãos? No mínimo, não é isso mesmo? Brincando à parte. Mas estava ali. Míria induziu, Míria conduziu, Míria orientou. E aí ela chama agora a mãe de Moisés, cuida. E aí, ao chegar ao tempo, mas naqueles primeiros anos, aquela mulher começou a incutir na cabeça da criança: olha, você vai para um lugar, vai ser cuidado no palácio, vai comer a boa comida, vai estar no melhor assento, vai estar na melhor escola, vai lhe apresentar uma cultura, vai lhe apresentar uma língua diferente, vai lhe apresentar outros deuses. Mas saiba de uma coisa: não abra mão deste Deus poderoso. Nós estamos como escravos porque foi escolha nossa. O nosso povo pecou, o nosso povo se afastou de Deus, e nós estamos pagando o que nós estamos devendo. Mas o Deus eterno continua aí. Isso foi incutido de tal forma que você vê no Novo Testamento, quando diz o quê? Moisés não quis o quê, irmãos? Ser chamado de filho da filha de Faraó, para ser o quê? Perseguido com os judeus. Sabe por quê? Porque ele se tinha uma identidade com Deus eterno. E aí a história: nos primeiros 40 anos, Moisés era o cara. Nos primeiros 40 anos, Moisés era o cara. Mas depois que fugiu do Egito, Moisés deixou de ser o cara. Ele se achava o cara e agora já era o quê? Um Zé Ninguém. No deserto, suportando o calor do dia e o frio à noite. Você sabe o que é que passava na cabeça desse homem? Muitas coisas. Mas uma coisa é certa: ele não esquecia de quem? Do Deus eterno. Por isso que quando ele começa assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É tão profundo isso, irmãos. Moisés longe da sua casa materna e do possível palácio. E aí ele mostra que só o Senhor é o refúgio para o homem, e este refúgio é esse Deus eterno. Uma coisa interessante, sabe o quê? Porque quando você olha para o versículo 3, Moisés em si coloca de maneira bem clara que o homem é como um pó, cuja existência na terra passa rapidamente diante de Deus. Repare bem no versículo 3 o que é que diz: Tu reduz o homem o que, irmãos? À destruição. Tem alguma versão que diz assim: ó, Tu reduz o homem ao pó. E dizes: tornai-vos filho dos homens. Eu achei interessante, eu estava procurando uma versão. A versão diz assim, ó:
Deus em si reduz o homem na sua finitude e ainda diz: surge daí se tu és homem, surge daí se tu és alguma coisa, surge daí se tu podes fazer alguma coisa por ti mesmo. Quando você pega esse texto, Moisés está dizendo assim: olha, o homem é como um pó, cuja existência na terra passa rapidamente diante de Deus, porque é o Deus eterno. E aí, irmãos, os anos vêm e vão diante do Deus eterno. Repare por gentileza no versículo 5. Diz assim o texto, ó: tu levas como o que, irmãos? Uma corrente de água. Como o que? Como um sono. Como o que? Como amanhã. São como a erva que o que? Que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. O que quer dizer isso? A finitude do homem. Esse texto aqui, irmãos, nos mostra de maneira bem clara que muitas vezes nós imaginamos que somos alguma coisa e que temos o mundo às nossas mãos. Podemos decidir sobre muitas coisas. Nós não decidimos nada. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora. Nós não temos a garantia do amanhã. Nós não temos a garantia do que vai acontecer ainda esta noite. E muitas vezes nós fazemos tantos planos, nós imaginamos tantos planos. Eu vou abrir um parênteses, eu achei interessante. Num videozinho, alguém achou interessante e filmou ele dentro do caminhão. Ele disse: foi a coisa mais certa que eu já encontrei, escrito na frente de um bar. Um bar. Eu achei interessante quando ele passando no celular e na frente do bar estava escrito bem claro: de frente para o futuro. Ele primeiro gravou assim e aí foi virando. Viu o que era em frente? O cemitério. E aí eu achei interessante, foi o diálogo do caminhoneiro. Ele disse: foi a coisa mais certa que eu já vi, escrito na frente de um bar. E o nome do bar é De Frente para o Futuro. Vou fechar o parênteses. Esse texto diz bem claro, quando Moisés mostra que o homem é pó, e os anos vão e vão diante de Deus, desse Deus eterno, porque Deus vê os pecados dos homens e os consome na sua ira. Se você olhar do versículo 7, versículo 8, diz assim, ó: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor nós somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Irmãos, quando Moisés, interessante isso, sabe por quê? Porque Moisés estabelece uma média de vida do homem. Já notou que ele estabelece o quê? 70 a 80 anos. E ele diz o quê? Que é breve. E os dias aqui precisam ser usados para alcançar a sabedoria diante de Deus. Quando você olha no versículo 10, assim, ó: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80. E o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vão o que, irmãos? Voando. E aí é por isso que quando nós pulamos para o versículo 12, Moisés, de maneira bem clara, ele faz um pedido a Deus e diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí eu comecei a relacionar neste salmo, irmãos, interessante isso, os pedidos que Moisés fez a Deus nesse salmo. Já que os irmãos estão acompanhando comigo o raciocínio, veja por gentileza, eu encontrei 10 pedidos, possa ser até que você encontre mais. Mas no versículo 12, o primeiro pedido de Moisés para Deus, e depois eu vou dizer por quê, as razões para essas respostas. Primeiro pedido é: ensina-nos o quê? A contar os nossos dias. Por quê, pastor? Ensina-nos a contar os nossos dias. Quando ele estabeleceu o tempo de vida do homem 70, 80, ele estava dizendo: Senhor, eu não estou interessado nos 70 e 80, mas ensina-nos a contar os nossos dias. O segundo pedido está no versículo 13: volta-te para nós, Senhor. Está dizendo o quê? Muda o teu olhar, olha para nós. Sabe por quê? Porque se tu olhar para nós, nós temos a garantia de refúgio. Volta-te para nós. E ele faz uma pergunta: até quando? Até quando? O quarto pedido, no versículo 14: falta-nos de madrugada com tua o quê? Benignidade, com a tua bondade, com a tua generosidade.
E me vem, irmãos, a palavra bem clara. Quando eu estava meditando nisso, eu comecei a olhar de homens que tiveram atos de generosidade, de pessoas que foram marcadas na Bíblia porque foram generosos. Quem é que não lembra de Davi? Quando Davi levantou numa manhã, depois de talvez muitas vitórias, e alcançar muitas vitórias mesmo, pôde olhar assim para o seu reino, olhar para os seus súditos e dizer assim: porventura, alguém ainda que restou da família de Saul para que eu possa usar de benignidade? Você está imaginando? Um homem como Davi. Irmãos, este ato de Davi, esta fala de Davi, em vez de trazer alívio para a sua corte, trouxe o quê? Desespero. Pastor, por quê? Se os irmãos olharem no relato, sabe o que acontece? Quando ele diz assim: há porventura algum descendente de Saul para que eu possa usar de benignidade, de benevolência, de generosidade. A pavorosa foi tão grande, porque, irmãos, há 20 anos atrás, quando os gibeonitas chegaram na corte de Davi, em virtude de 3 anos de fome, e Davi foi buscar ao Senhor, e o Senhor disse bem claro para Davi: Davi, você sabe por que está 3 anos sem chover? Sabe por que o povo está com fome? Porque há uma dívida com os gibeonitas. E ele disse: qual é a dívida, Senhor? Procure eles. E aí Davi chamou os gibeonitas. Os gibeonitas, quando chegaram na corte de Davi, Davi disse: o Senhor mostrou que nós temos uma dívida. E o que é que nós podemos pagar? Prata? Ouro? Sabe o que os gibeonitas disse? Não queremos nem prata, não queremos ouro. Nós queremos 7 descendentes de Saul para nós enforcarmos. E Davi fez o que, irmãos? Entregou os 7. Você sabe o que é? 5 sobrinhos ou 5 netos de Davi, ou de Saul. 2 filhos de Davi. Um foi Mefibosete, que era filho de Rispa, e 5 filhos de Merari, que era filha de Saul. Foram crucificados, ou melhor dizendo, foram enforcados, e passaram 5 meses pendurados. Rispa passou 5 meses chorando pelos defuntos, os filhos possivelmente. Diz o texto que ela pegou um pano, colocou em cima da penha e não se cobriu durante 5 meses, chuva, sol e sereno, e não deixava, digo o quê? Os animais e as aves de rapina encostar naqueles 7 cadáveres. 5 meses depois chegou na notícia o quê? De Davi. Só que quando aconteceu isso, 5 meses antes, ou melhor dizendo, 5 meses quando eles foram enforcados, uma das servas fugiu com o outro Mefibosete, que era filho de Jonatas. E na hora que ela ia fugindo, ela tropeçou, sei lá como, ele caiu, quebrou os 2 pés, ficou aleijado. E aí levaram ele para Lodebar. Passou-se 20 anos depois, ele já estava com 25 anos. Aí Davi faz o quê? Porventura ainda algum descendente de Saul para que eu possa ser generoso? Bateu ou não bateu o desespero? Ou seja, aquele que mandou, entregou 7 descendentes de Saul há 20 anos atrás, está procurando mais algum. Mas isso espalhou-se na corte, chegou a notícia, digo o que para Davi? Tem aí, ó, ainda um escravo, um servo. Sabe quem? Ziba. Ziba é escravo, foi servo de Saul. Ele pode dizer alguma coisa. Chamaram Ziba. Foi o que Ziba disse? Oh, meu senhor, eu tenho 15 filhos e 30 servos. Está dizendo o quê? Não me mate não. Não faça comigo o que fizeram há 20 anos atrás com os filhos de Saul. Davi foi bem claro em dizer: há porventura algum descendente de Saul para que eu use de benignidade, de generosidade? Quando eu vi esse texto, benignidade, que a tua benignidade esteja sobre nós durante a madrugada, eu só lembrei do fato de Davi. E aí Davi manda um pelotão, irmãos, lá em Lodebar, buscar, diga quem? O aleijado Mefibosete, filho de Jonatas. E eles chegaram lá com aquele pelotão e não disseram do que tratava, apenas disse o que para Mefibosete? O rei te chama. Acho que o coração de Mefibosete apertou. Agora chegou o quê?
a minha vez, agora é a minha hora. Levou para o palácio. Ao entrar no palácio, Davi, ao vê-lo, diz assim: és tu, Mefibosete, filho de Jonatas? Sabe o que Mefibosete faz? Se inclinou diante de Davi e disse: sou eu, um mero cão morto. Está dizendo o quê? Eu não tenho valor nenhum. Tu vai me matar para quê? Não vale nem a pena me matar. Eu estou fazendo a leitura assim. Aí Davi faz o quê? Eu vou restituir todos os bens do teu avô. Vou te devolver todas as terras pertencentes a ele. E outra coisa, reservei um lugar na minha mesa para você comer, beber, e vai habitar comigo aqui no palácio. Sabe o que Mefibosete diz? Oh, meu Senhor, não brinque comigo, não me crie falsas esperanças. Sabe como é que Davi fecha? Hoje é o dia de usar de benignidade, usar de bondade, de generosidade. Quando eu olhei para esse versículo, que Moisés diz bem claro: olha, e foi um pedido, farta-nos de madrugada, versículo 14, com a tua benignidade. Aí vem logo o quinto pedido, que ele diz: alegra-nos pelos dias que nos afligiste. No versículo 15 ainda, ele diz: pelos anos em que vimos o mal. Aí nós temos o sétimo pedido no versículo 16: apareça a tua obra aos teus servos. Se você olhar, ainda no versículo 16, ele fala no seu oitavo pedido: apareça a tua glória sobre os teus filhos. Ou seja, já que nós propomos, irmãos, pelo menos estabelecemos os 10 pedidos que Moisés fez, você encontra um nono pedido no versículo 17: e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E ainda no versículo 17, que é o último pedido de Moisés, o 10º, ele diz assim: confirma sobre nós a obra de nossas mãos. E aí, como eu propus para os irmãos os 10 pedidos de Moisés, baseado no versículo 12, que ensina-nos a contar os nossos dias, nós temos 4 razões para uma resposta que Moisés desejava. Primeira razão: de tal maneira que alcancemos o quê? Corações sábios. Era o desejo de Moisés: Senhor, eu quero aprender de Ti. Senhor, eu quero que Tu me ensine. Senhor, eu quero aprender de maneira clara. Sabe por quê? Porque Tu és o meu refúgio. No versículo 1 ele diz bem claro: Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio e fortaleza. Tu és o meu guardador. Tu és aquele que está comigo de geração em geração. Então a primeira razão para a resposta é: de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se você olhar no versículo 13, e se repete no versículo 15, nós temos a segunda razão para uma resposta que Moisés queria: temos sofrido o bastante. É aquele Moisés que está longe de casa, vendo o povo, o que, irmãos? Clamando. Os irmãos lembram o que Deus falou para Moisés quando apareceu na sarça ardente? Ele diz o que? Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Por isso que Moisés diz: temos sofrido bastante. Versículo 13: volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Versículo 15: alegre-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. A terceira razão, irmãos, para uma resposta está no versículo 14: para que nos regozijemos e nos alegramos todos os nossos dias. E por último, a quarta e última razão para uma resposta é no versículo 17: para que o nosso trabalho seja confirmado e não inútil. Por isso que eu quero fechar essa reflexão, e aí praticamente fecha no versículo 13, 14, 17, que é quando Moisés reconhece a brevidade da vida, e o salmista pede que Deus volte logo para abençoar aquele povo aflito. No versículo 13, volta-te para nós, Senhor. Ele está dizendo o quê? Tenha socorro de nós logo, venha na brevidade, nós não suportamos mais a aflição. Nosso povo está servindo de escravo, e já há muito tempo. Sabe quantos anos ele já estava escravo, irmãos? 215 anos lá no Egito. Alguém chega a dizer: não, pastor, mas foi 430. Não, 215 anos. No período de José não estava escravo no Egito. Se você contar no período que Jacó estava em Canaã, eles não estavam escravos no Egito. Quando começa a contar os 430 anos, é desde quando Isaac foi desmamado até a saída do Egito. Aí tem 430 anos.
mas eles passaram escravo mesmo, foi 215 anos. Por isso que quando Moisés coloca de maneira bem clara, reconhecendo a brevidade da vida, e dizendo assim, nós somos limitados, ele diz, seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Estava dizendo o quê? Primeiro, somos frágeis e limitados. Segundo, tu és eterno, e diante de ti a eternidade nos é proposta. E só tu tens o poder de alongar, de estender as nossas vidas. Quando Moisés tem um encontro pessoal com Deus, a sua vida é completamente transformada. Naquele dia e hora, algo marcou e transformou completamente a vida de Moisés. Qual, pastor? Irmãos, era a coisa mais comum naquele deserto, os arbustos entrar em estado de combustão. Isso é comum nos desertos até hoje. Mas naquele dia, mesmo sendo comum, algo extraordinário aconteceu. Aquele arbusto pegou fogo, mas não se consumia. E sabe qual é a reação de Moisés? A primeira coisa, ao perceber que um arbusto atrás dele estava pegando fogo, ele virou-se para ver o que estava acontecendo. E ele ouviu uma voz muito especial. Era uma voz que queria falar com ele. Quando diz de maneira bem clara, Moisés, Moisés, tira as alparcas, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Mas é santa não porque você está pisando, mas porque a minha presença se fez presente aqui. É por isso que tornou santo. E aí agora Moisés se assusta com isso e diz, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou o Senhor que ouviu o clamor do meu povo, eu ouvi o meu povo gemer, eu ouvi o meu povo que clamava por socorro, eu ouvi o meu povo que clamava por aflição, e eu estou aqui para atender. E aí ele faz uma proposta para Moisés, levanta, Moisés, porque eu vou te fazer como libertador do meu povo. Tu vai tirar o povo do Egito e vai levar numa terra que mana leite e mel. E aí Moisés faz todas as suas queixas. Primeira queixa, o povo não vai me ouvir. Segunda queixa, Faraó não vai me ouvir. Terceira e última queixa, eu sou gago. Eu sou gago. E por ser gago, eu não posso falar. E aí Deus disse, Moisés, eu fiz todas as coisas. Foi eu que fiz o mudo, foi eu que fiz o surdo, foi eu que fiz a todas as pessoas. Porventura não posso eu, o Senhor de todas as coisas, falar? E aí ele chegou e disse, quando eu me apresentar a Faraó, em nome de quem? Como eu vou me apresentar a ele? Ele diz assim, eu que sou, que te enviou. E aí esta palavra que eu sou é interessante, sabe por quê, irmão? Porque em toda a Bíblia, esta palavra eu sou é utilizada unicamente para Deus. Em todos os momentos, eu sou El Shaddai, eu sou Jeová Nissi, eu sou, enfim, o Deus eterno, o Deus da justiça, o Deus que pode proteger todas as coisas. Quando chega no Novo Testamento, é um susto para as pessoas, principalmente os judeus que conhecia a palavra eu sou. Por quê? Porque só Deus usava essa palavra. Veio Jesus agora e diz o quê? Eu sou o pão da vida. Foi o que eles fizeram? Pegaram em pedra para predejar. Porque diz, tu és Deus, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém as arrebatará de minha mão. E aí de maneira bem clara, ele se apresenta como eu sou. Por isso que nesta noite eu quero encerrar esta reflexão dizendo, para você que está me ouvindo, a vida do homem é muito breve, é muito curta, mas o Deus eterno lhe oferece uma oportunidade de você estender esta vida, não aqui, mas a vida eterna, porque aqui é tão passageiro, tão efêmera, que você precisa fazer algumas decisões importantes na sua vida agora, não é amanhã, nem depois, agora, porque a Bíblia diz, enquanto ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. E aí é por isso que a mensagem do Evangelho, se você olhar, todas as pessoas que tiveram um encontro pessoal com Cristo, as suas vidas foram transformadas radicalmente. Até aqui, eu nunca encontrei alguém que pudesse dizer, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e continua a mesma coisa. Eu continuo um bêbado, eu continuo um adúltero, eu continuo um mentiroso, eu continuo um falsário. Não, sabe por quê? Porque o meu Jesus
Esse nosso Jesus que nós pregamos, aquele mesmo Jesus que andou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, aquele mesmo Jesus que andou por Cafarnaum, aquele mesmo Jesus que andou pela Galileia, aquele mesmo Jesus que falou para a viúva de Naim, mulher, não chores, aquele mesmo Jesus que falou para o cego de Jericó, que queres que eu te faça, aquele mesmo Jesus que falou para Lázaro, sai Lázaro para fora, aquele mesmo Jesus que de maneira bem clara, lá na cruz do Calvário, sendo crucificado, pôde olhar para uma multidão e disse de maneira bem clara: perdoa porque não sabes o que fazes. Aquele mesmo Jesus que andou 3 anos e meio proclamando a sua palavra, cumprindo seu ministério, nesta noite ainda fala o seu coração de maneira muito direta, de maneira muito clara. Ah, se nesta noite eu pudesse abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, e você pudesse sentir a mesma coisa que eu sinto todas as vezes que eu falo deste Jesus, que me dá vida, que me dá vigor. Você pode me achar um fanático religioso, você pode me achar um lunático ou um doido qualquer, mas saiba de uma coisa: a minha vida é dividida em 2 tempos. Antes, quando eu não tinha Jesus, era totalmente diferente, mas no dia que eu aceitei a Jesus, minha vida mudou completamente. Minha vida teve agora algo, sentido diferente. Sabe por quê? Porque aquele mesmo Jesus que é mais precioso que todo o petróleo encontrado na Arábia Saudita, aquele mesmo Jesus que é mais precioso que qualquer pedra preciosa encontrada em qualquer jazida, aquele mesmo Jesus que é mais precioso que qualquer ouro retirado na Serra Pelada, este mesmo Jesus que eu lhe ofereço para você de maneira gratuita, de maneira grata, não como uma mercadoria barata, mas quando alguém que pode preencher a sua vida de maneira muito especial. E eu não peço desculpa pela minha forma de falar para você, mas é porque eu me sinto impulsionado, me sinto energizado para falar de Jesus para você. Como eu gostaria nessa noite que você fosse tocado de maneira muito especial. Como eu gostaria dessa noite você pudesse sentir a mesma coisa que eu estou sentindo nessa noite. Como eu gostaria que você tivesse a mesma experiência que eu tive aos 15 anos de idade, que foi o dia mais feliz da minha vida, onde naquele dia o meu nome foi escrito no livro da vida, e agora eu podia dizer: livre estou, pela graça de Deus livre estou. Faz 38 anos, uma coisa eu posso dizer: nunca me arrependi daquela decisão que foi a mais importante da minha vida, foi a mais feliz da minha vida, foi mais importante que o meu casamento, foi mais importante de um filho, foi mais importante que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque naquele dia eu pude selar a minha entrada no céu pelas portas. Naquele dia eu posso dizer: eu tenho agora a vida eterna. Esse Deus eterno, olhando para a brevidade da minha vida, pode me oferecer a vida eterna. E é isso que eu ofereço para você também nesta noite. O Salmo 90 nos mostra 2 realidades. Uma, o homem é limitado. Segunda realidade, Deus é eterno. E Deus tem interesse que você entre na eternidade. E eu não quero, confesso para você, chegar na eternidade sem você. Eu não quero chegar sem você. Pastor, eu não quero chegar sem você. Eu desejo que você participe comigo da eternidade. Eu gostaria de caminhar com você pelas ruas de ouro. Pastor, isso é ilusão. Não. Isso é um conto de carochinha, não. Eu gostaria de andar com você pelas ruas de ouro. Vamos marcar um encontro e nós batemos um papo com Abraão. Vamos marcar um encontro e nós batemos um papo com Daniel. Vamos bater vamos marcar aqui. Você quer nós passarmos uma tarde na eternidade com Daniel? E você perguntar o que você gostaria de perguntar? Você gostaria? Mas para você chegar lá e conversar com Daniel, conversar com Abraão, conversar com tantos outros profetas, só tem um jeito. Você sabe qual é esse jeito? Através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que Ele abriu a porta. Por isso que Ele realizou esta obra maravilhosa. Ele fez tudo aqui para que você pudesse compreender. Quando a gente pega a Bíblia, é uma carta de Deus para você. É a expressão do amor de Deus para você. Ele se manifestou para que você pudesse. E hoje é o dia. Hoje foi marcado o seu dia para que você pudesse ouvir isso. O que Ele fez por você. Curou aos enfermos, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, alimentou multidões, expulsou demônios, deu paz aos aflitos, e aos oprimidos deu libertação.
libertação, amou este mundo com amor verdadeiro. Você compreende isso? Você entende isso? Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer com que você possa entender de maneira bem clara que este amor verdadeiro é para você.